De volta aqui com a doutora Letícia Costa, estamos falando de erisipela e agora vamos falar de outras doenças vasculares que as pessoas têm muitas dúvidas e que inclusive podem confundir. Doutora, quais outras doenças podem estar associadas ou serem confundidas com a erisipela? A erisipela, né, como eu falei, é uma infecção de pele, só que ela dá todos aqueles sinais e sintomas de uma inflamação local. Então pode ter dor, inchaço, vermelhidão e aumento da temperatura no local, que são sinais e sintomas semelhantes ao de uma doença venosa ou de uma complicação da doença venosa, que é a tromboflebite, por exemplo. Então, quem tem varizes, principalmente em estágios mais avançados, que já com sintomas, né, veias mais calibrosas e sintomas, vai apresentar dor, também vai apresentar inchaço, pode apresentar coceira na pele, que também pode acontecer na erisipela. Em alguns casos de tromboflebite, que é essa inflamação da variz, pode ficar vermelho e quente no local, então pode ser confundida com a erisipela ali. E também a erisipela é mais comum de acontecer em paciente que tem alguma deficiência linfática. E aí quando você tem um problema na sua drenagem linfática, você vai ter um inchaço. E aí você pode ficar com inchaço, com a perna, com aquela pele mais lisa, né, devido à distensão ali do tecido, pode ficar avermelhado. Então são sinais e sintomas bem semelhantes, que podem confundir, mas que também podem coexistir. Então pode existir uma pessoa que tem doença venosa estágio mais grave, que tem alguma deficiência da drenagem linfática e que por causa disso, por causa de alguma feridinha, uma úlcera varicosa ou qualquer outra lesão ali da pele, vai desenvolver a erisipela. Então as doenças podem coexistir ao mesmo tempo. Doutora, você falou de flebite. O que seria flebite? É um termo muito comum que nós escutamos frequentemente. É uma infecção também? É uma doença vascular? O que seria exatamente? A tromboflebite, que a gente fala flebite, também é chamada de trombose venosa superficial. Então, ao contrário daquela trombose que todo mundo já conhece, né, que ela é mais divulgada e que as pessoas têm mais medo, essa trombose que todo mundo conhece é a trombose venosa profunda, que acomete os vasos do sistema venoso profundo. A tromboflebite, ela acontece quando a gente tem uma trombose de vasos superficiais, sejam eles as safenas ou varizes mais superficiais que já fazem relevo ali na pele. E aí, o que é essa trombose superficial? O sangue coagula dentro dessa veia, forma um trombo, um coágulo de sangue, que vai obstruir o fluxo sanguíneo ali naquela veia. E aí essa obstrução vai gerar uma reação no local, que é uma reação inflamatória. Então essa veia ela vai ficar com a parede endurecida, então quando você passa a mão, você sente aquele cordão fibroso, dói no local, fica vermelho e quente. A tromboflebite ela é uma complicação de quem tem doença venosa, mas é uma doença inflamatória, não necessariamente o tratamento vai ser igual ao de uma trombose venosa profunda. Na maioria das vezes um anti-inflamatório, repouso, vai ajudar a melhorar essa flebite. A gente vai definir o tratamento de acordo com a extensão da veia acometida, né, da localização. Mas é uma trombose venosa superficial. Doutora, desculpa a pergunta de leigo, mas eu acho que muita gente quer saber isso. Tromboflebite tem alguma relação ou algum risco de tromboembolismo, embolia pulmonar? Pode evoluir para isso? Pode. O que acontece? A gente tem vasos, por exemplo, a safena, que são vasos do sistema venoso superficial, que eles se comunicam com o sistema venoso profundo. E aí, se esse trombo do vaso superficial migrar e cair no sistema venoso profundo, você pode desenvolver uma trombose venosa profunda e, como complicação dessa trombose, você ter um tromboembolismo, né, uma embolia pulmonar. O que acontece? Se você tem um segmento pequeno, né, uma veia pequena acometida ali na perna, que está longe dessa junção, normalmente a gente vai tratar com anti-inflamatório, que isso é pequeno. Agora, acontece de pacientes desenvolver tromboflebite bem próximo a essa região da junção da veia superficial com a veia profunda. E aí, para evitar uma trombose venosa profunda, a gente já instaura o tratamento como se fosse uma trombose venosa profunda, mesmo sendo uma tromboflebite, para evitar a progressão desse trombo e complicar com uma trombose mais grave. Agora, a tromboflebite acontece por quê? Quais são as principais causas? Tem um grupo de risco específico?
ela acontece mais como uma complicação de quem já tem doença venosa, né? Como é a formação de um coágulo dentro da veia, é porque esse sangue não está circulando da maneira correta. É um fluxo sanguíneo mais lentificado. Então, quem tem varizes calibrosas, dentro dessas varizes calibrosas, o sangue ele tem uma circulação mais lenta. E aí, se ele não tem aquele fluxo normal, aquele sangue mais lento ali dentro, ele pode coagular. Então, tanto pacientes que têm varizes calibrosas, já têm doença venosa em estágio avançado, ou os mesmos fatores de risco para uma trombose venosa profunda. Uma imobilização prolongada, que fica muito tempo na mesma posição, viagens longas, né, ficou longos períodos do dia sentado. Quem tem alguma doença associada, então uma neoplasia, por exemplo, é um fator de risco importante. Uso de hormônios também é fator de risco para trombose. Então, isso tudo associado com obesidade também pode causar tromboflebite. E a gente pode ter tromboflebite em decorrência de trauma no local. Por exemplo, após uma punção de veia para administração de um medicamento, para administração de um soro, aquele local ali pode inflamar e dar uma flebite também. Entendi, doutora. Você falou também sobre as doenças, né, do sistema linfático. Qual que é a relação com as doenças vasculares? E quais são essas doenças na prática do sistema linfático? Tem algum nome conhecido? É basicamente o linfedema, né? Quem tem problemas circulatórios, má circulação, seja ela venosa ou linfática, tem mais chance de desenvolver erisipela. E quem vai tendo vários episódios de erisipela também tem mais chance de comprometer o sistema linfático. Então é um círculo vicioso. Você já tem uma deficiência linfática, você tem uma porta de entrada infecta. E aí essa infecção acaba comprometendo ainda mais o seu sistema linfático. Com isso você ainda tem mais chance de infecção e vai nesse círculo vicioso aí. E aí, como a drenagem linfática ela não está sendo feita da maneira correta, efetiva, vai ter um acúmulo de líquido extravasado ali, que é o inchaço, que é o edema, e que aí nesse caso a gente chama de linfedema. Entendi. Então, o inchaço, muitas pessoas associam diretamente ao cansaço, mas ele pode ser um sintoma que algo não está certo, né? Seja com o sistema linfático ou com alguma doença vascular. O inchaço, uma vez ok, mas isso de modo repetitivo requer um diagnóstico médico, certo? Certo. A gente vai ter inchaços, principalmente ali no final do dia ou após um longo dia de trabalho, que a pessoa ficou muito tempo sentada, que pode ocorrer pela questão postural mesmo, né? A pessoa ficou o dia todo sentada, com a perna dobrada, né, ali a nível do joelho, o joelho fica em 90 graus, então a gente tem uma compressão dos vasos nessa região atrás do joelho, então vai ter uma certa dificuldade de tanto o sangue retornar, quanto de ter uma drenagem linfática. Então, por essa questão postural, ali no final do dia, a pessoa pode ter um inchaço, depois de uma viagem longa, a pessoa pode ter um inchaço, mesmo tendo os vasos totalmente normais que a gente consegue ver no ultrassom com Doppler, por exemplo. Agora, se for um inchaço recorrente, independente da questão postural, que acontece todos os dias, que às vezes não melhora com repouso, porque essas pessoas que têm inchaço tendo uma circulação normal, ela dormiu, o dia seguinte acordou, não tem nada. Mas tem pacientes que esse inchaço não melhora com repouso, não melhora com elevação do membro, vai ter outros sintomas associados de dor em peso, cansaço, as varizes visíveis, né? A gente aperta, dá aquela depressão na pele, que mostra que é um inchaço importante, aí precisa avaliar. Até porque esse inchaço ele não vai ser decorrente só de problemas circulatórios, só de uma drenagem linfática comprometida ou de varizes. A gente pode ter inchaços decorrentes de problemas renais, problemas cardiológicos, então precisa de uma avaliação médica se for frequente, sim. Então precisa investigar, né, doutora? Agora, falando do inchaço, falando dessas questões relacionadas, uma pergunta que muita gente quer saber é sobre o uso das meias compressoras. Óbvio que você não vai usar a meia por iniciativa própria e descartar um diagnóstico, mas a meia, qual que é o papel da meia durante as viagens, durante a rotina de trabalho, inclusive? A meia de compressão, ela vai ter a função de comprimir, principalmente ali no nível do tornozelo, ajudando a impulsionar o sangue para cima, que é o sentido correto dele. O retorno venoso é o retorno do sangue do pé de volta para o coração.
Só que quando a gente fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, esse retorno está sendo dificultado, porque ele vai ser feito contra a gravidade ou porque você está ali com os vasos pressionados contra uma cadeira, por exemplo. Então a meia ela vai ajudar a comprimir essas estruturas ali ao nível do tornozelo e impulsionando o sangue para cima. Consequentemente, a gente vai ter uma melhora dos sintomas de dor, de peso e cansaço na perna e de inchaço. Então a meia vai aliviar os sintomas e, de certa forma, ela também acaba evitando a progressão da doença venosa e evitando ali as complicações de varizes. Essa era a minha pergunta. Se é indicada também para quem tem varizes. A meia, além de uma proteção, ela também pode ajudar na vascularização, na melhora dos sintomas de modo geral. É indicado para quem tem varizes, claro, com recomendação médica. Sim, a meia ela entra tanto como prevenção, inclusive prevenção de trombose, mas ela também entra como tratamento para melhora dos sintomas e ajudar a evitar complicações e progressão da doença. Só que existem graus variados de compressão, né? A gente tem baixa, média e alta compressão. Existem várias outras características da meia com relação a tamanho, com relação à altura, com relação ao tecido, e a gente vai definir esse grau de compressão de acordo com o estágio da doença venosa em que a pessoa se encontra. Então, por isso que precisa de uma avaliação médica, para a gente avaliar todos esses critérios e prescrever a meia ideal para cada paciente. A meia e os tratamentos complementares. Doutora, nós temos que fazer um programa somente sobre varizes, porque são muitas dúvidas, né? Relacionadas ao assunto, varizes em homens, varizes em mulheres, os tratamentos que estão cada vez mais modernos. Agora, falando de modo geral, falando de erisipela, falando de... Falei certo, né? Esse nome é complicado. Erisipela, não é isso? Falando de tromboflebite, falando de varizes, o nosso programa ele se propõe, né, levar informações de utilidade pública de modo preventivo e também alertar para o diagnóstico e tratamento correto das doenças. O teleconsulta tem esse papel, né, de informar a população. Falando de teleconsulta, nós estamos aqui na linguagem da telemedicina. Hoje, você como vascular consegue atender por telemedicina? A pessoa que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil ficou com dúvida. É claro que existem situações que o diagnóstico clínico é necessário, mas uma primeira consulta, por exemplo, você consegue fazer? Consigo sim. Eu faço teleconsulta. É claro que em alguns casos é necessário a avaliação presencial posteriormente para complementar essa primeira consulta e até para confirmar, né, algum diagnóstico, mas eu consigo fazer essa primeira avaliação online. Inclusive eu tenho pacientes de outras cidades e fora do estado que a gente faz essa primeira avaliação, eu já consigo avaliar, né, através da câmera o que incomoda essa paciente, já consigo visualizar algumas coisas, muito varizes, por exemplo, e aí essa pessoa ela vai fazer um exame na sua própria cidade, ou pode até deixar para fazer quando vir. Eu avalio esse exame e já consigo definir ali se precisa de tratar uma safena ou não, consigo já dar as orientações, a parte de tratamento clínico, as orientações preventivas, e aí se tiver que tratar, né, com algum tratamento mais invasivo, né, apesar dos tratamentos atuais não serem tão invasivos assim, mas se tiver que tratar aquelas varizes, aí a pessoa precisa vir. Mas a gente consegue fazer toda essa avaliação inicial, tudo online, para ela só vir para o tratamento. Tranquilizar o paciente ou encaminhar para um serviço de saúde, né, doutora? Nessa conversa dá para saber a complexidade do caso ou se dá para aguardar, dá para pedir também, né, exames para avaliar mais minuciosamente e adotar uma conduta? Sim, às vezes até o paciente que às vezes está aguardando um outro atendimento em outra cidade, mas ainda não sabe se aquele caso vai ser cirúrgico ou não e quer uma opinião, a gente faz toda essa avaliação também para orientar e para ajudar a evitar complicações enquanto essa paciente está nessa fase de espera. A gente faz toda essa orientação e se precisar tratar e ela não for esperar, aí ela trata aqui comigo, mas se for uma paciente mais distante que só queria essa avaliação para saber o que pode ser feito, a gente faz todo esse suporte e depois ela trata na cidade dela.
Rodrigo, coloca os contatos da doutora aqui na tela. Letícia, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver outra data para você voltar a falar de varizes, tirar dúvidas, e eu quero agradecer a doutora e a você que ficou conosco até agora aqui no Teleconsulta. Se você quer saber sobre um assunto, você pode enviar uma sugestão e nós vamos conversar com um especialista aqui no programa para tirar suas dúvidas. Eu espero você. Próxima semana tem muito mais.